A nossa aula de hoje é do capítulo 2, Revoluções na Inglaterra, do livro de História do 8º ano. Então, esse capítulo ele inicia com essa imagem, que é do príncipe Harry e de Meghan. Mostra, o casamento deles, que ocorreu no castelo de Windsor, na Inglaterra, em 2018. Isso foi um acontecimento bem comentado, justamente por ele ser um príncipe e ela ser uma atriz, Então, ele quebra essa tradição de não casar com uma pessoa que vem da sua linhagem, Com uma princesa. E a gente também pode perceber, com essa imagem, a questão de permanências na história, bem como os nexos entre passado e presente. A questão de permanência que a gente pode observar, é porque essa questão, de príncipes, reis, rainhas, vem bem de muito tempo atrás. E a gente pode perceber que ainda hoje tem países que mantêm esse governo monárquico. Então, o objetivo desse capítulo é que a gente tenha uma percepção da monarquia constitucional na Inglaterra como produto de lutas, conflitos e, por vezes, de guerra entre grupos que desejavam impor aos outros, os seus interesses ou suas crenças. Então, a gente vai ver isso nesse capítulo, essa questão da revolução que aconteceu na Inglaterra. E entre os hoje, tem, digamos, tem 30 países que ainda adotam a monarquia. Podemos citar, entre esses países, Japão, Espanha, o Marrocos, Tailândia, Holanda. E no Reino Unido, a monarquia ela é constitucional desde a Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688. E nesse modelo, os monarcas têm seus poderes limitados e devem obedecer às leis. Então, hoje, esses países, esses monarcas, que são os reis, eles têm seus poderes limitados, não eram como antigamente, como a gente vai ver, mais ou menos no século XVI, que o rei e a rainha, eles tinham um poder absoluto, eles mandavam e desmandavam, eles eram quem faziam as leis. Hoje não, os monarcas de hoje, eles têm que seguir as leis, os seus poderes, eles são limitados. Então, no que diz respeito à questão da política e da sociedade na Inglaterra no século XVI, a monarquia inglesa era ela absolutista, no caso ela era a dona do poder, seus governantes tinham um enorme poder. Esse era o caso, por exemplo, da Rainha Elizabeth I, que ela viveu de 1558 a 1602, adotando uma política mercantilista e associando-se a consários, que o governo de Elizabeth I ela contribuiu para que a Inglaterra ela se tornasse uma grande potência econômica. Então, ela adotou essa política mercantilista, que era uma política econômica que ela era promovida pelo Estado de incentivo e proteção ao comércio e às manufaturas. Então, ela, nesse seu governo, ela criou, essa lei para ter essa proteção ao comércio e à manufatura. E a questão, que ela também se associou aos corsários, que ela se associou aos piratas, que tinham licença real para a prática da pirataria. Então, ela deu essa liberdade, para esses piratas. E no reino de Elizabeth I, nas décadas seguintes, ocorreu o enriquecimento, da burguesia. Então, ela concedeu, que a burguesia tivesse mais autonomia para expandir os seus negócios, os comerciantes e donos de manufaturas, e da pequena nobreza rural também, que eram chamados de gentry em inglês. Ela também deu essa liberdade, de expansão do comércio
dos pequenos proprietários rurais, eles acabaram crescendo também, né, que eram os Yeomen, e esses grupos sociais, eles produziam e exportavam alimentos e tecidos de lãs ou de algodão para várias partes do mundo. E no campo, né, no que diz respeito a quem morava no campo, a agricultura de subsistência, ela cedeu lugar à agricultura comercial. Então, a agricultura de subsistência, né, que o pessoal plantava apenas para a sua sobrevivência, acabou sendo substituída pela agricultura comercial, né, onde eles produziam para comercializar, para a venda e exportação. Então, teve com isso, né, a criação de ovelhas, que era para extrair a lã, que era da nobreza rural, né, que passou a produzir. Houve os cercamentos, né, de seus domínios, eles expulsaram as famílias camponesas que ali viviam, e essa prática deu o nome de cercamento. Então, nessas propriedades rurais, onde havia apenas a plantação familiar, né, onde as famílias plantavam apenas para o seu alimentos, para o seu sustento, essas pessoas foram expulsas dessas terras para dar espaço à agricultura, né, comercial. Então, uma produção em larga escala, para ser exportada. Então, esse cercamento, ele consistia justamente em cercar as terras de uso comum, onde os pequenos camponeses trabalhavam, né, e retiravam sua subsistência para transformá-las em pastos para a criação de ovelhas. Então, foram tiradas essas famílias desses locais, plantado apenas pasto para ter essa criação de ovelha, né, em longa escala, para que assim tivesse uma grande produção de lã, e assim eles pudessem exportar, né, para outros países, outras regiões, outros estados. Nessa imagem aqui, a gente vê, né, a pintura de Elizabeth I, de 1588, e a gente vê nessa imagem a expressão do poder que ela tinha. Então, aqui, nessa imagem, a gente pode perceber, né, a questão de sem terras, esses camponeses, eles não tinham, né, onde plantar, onde criar, eles vagavam pelas estradas ou iam para cidades em busca, né, de algo para sobreviver. Eles então iam para Londres ou se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários, até mesmo, né, nessas regiões onde eles moravam e plantavam sua agricultura. Agora eles se ofereciam para trabalhar, até mesmo para cuidar, né, dos pastos onde iam ser colocado essa criação de ovelhas. Essa imagem mostra camponeses ingleses de um vilarejo. Esta obra ela é do século XIX e ajuda-nos a imaginar um fenômeno típico do século XVII na Inglaterra, que era a migração de família do campo para a cidade, né? Então, as famílias elas estavam sendo expulsas do campo, né, onde elas viviam, plantavam os seus subsídios, e estavam sendo obrigadas a ir para a cidade em busca de trabalho, ganhando salários baixíssimos. Aqui a gente vai ver a questão da monarquia versus o parlamento do século XVII. Então, com a morte, né, da rainha Elizabeth I, seu primo Jaime, ele que era escocês, ela acaba assumindo o trono da Inglaterra e se nomeia como Jaime I, dono do início da dinastia Stuart. Durante essa dinastia ocorreu intensos conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e religiosos. Então, logo quando Jaime entra, né, começa esses conflitos entre a questão
política e religiosa. Então, a maior parte da burguesia e a gente, que era a nobreza rural, eles seguiam o puritanismo, que o puritanismo era um ramo, né, do protestantismo, que tem como principal líder o reformador João Calvino. Na Inglaterra, os calvinistas, eles são chamados, né, de puritanos. Então, esses puritanistas, eles defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia, né, seguir a palavra que está escrita na Bíblia e a sua própria consciência, e a igreja deveria ser independente do Estado. Já a alta nobreza e os reis ingleses, eles praticavam, né, o anglicanismo, que era a religião na qual o chefe da igreja era o próprio rei. Então, o rei, né, ele praticava esse anglicanismo, porque ele, além de ser o rei, ele queria também mandar na igreja, né, seguir as leis religiosas de acordo com o seu querer. E a burguesia, não, a burguesia, ela puritanismo, ela queria que o Estado fosse separado da igreja, né, e que a igreja seguisse conforme as escrituras da Bíblia. Então, o parlamento inglês, ele também se encontrava dividido. Tinha, né, na Câmara dos Lordes estavam os representantes da alta nobreza e na Câmara dos Comuns os representantes da burguesia e da gentile, que essa gentile, né, é a nobreza rural. Então, considerando-se rei por direito divino, Jaime I, né, ele tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos. Então, além dele ser o rei, né, ele queria também ser, mandar, né, na igreja, ser o chefe da igreja também. Então, e além disso, ele criou novos impostos e aumentou os existentes, né? Então, além de já ter altíssimos impostos e vários, ele criou outros impostos. Mas como o parlamento, que tinha um grande número de puritanos, esses parlamentares, eles não aceitaram, né? Eles se opuseram a essas medidas e o rei, ele acabou fechando o parlamento e se revelando, né, como um poder absoluto. Então, Carlos I é o sucessor, ele é filho de Jaime I, então ele deu continuidade à política absolutista de seu pai. Ele concedeu monopólios a alguns grupos burgueses, ele vendeu cargos públicos e criou novos impostos, né, além dos que já tinha. Então, um desses impostos foi o ship money, que antes era pago apenas pelas cidades portuárias e agora esse imposto ele passou a ser nacional, então todo o país teria que pagar, né? E esses monopólios que ele concedeu era exclusividade em um determinado ramo de negócio, né? Então, ele fez esse monopólio apenas para alguns grupos, né? Privilegiando alguns grupos. E esse chip money, que foi esse novo imposto que ele criou, era um imposto destinado à defesa naval, né? Então, ele cobrava as pessoas por essa defesa, né? Por essa defesa naval, porque como a gente sabe, a Inglaterra, ela está situada em um local, né, que é como se fosse uma ilha. Então, para chegar na Inglaterra, tem que atravessar o oceano, né? Então, ela fica muito assim próximo do rio ou do oceano e tem que ter essa defesa para a proteção, né, de invasões. Aqui a gente tem a imagem de Carlos I em 3 posições.
é de Antônio Van, do século XVII, do século XVIII, aliás. E com a oposição, né, ao seu governo no parlamento, aumentou mais ainda. Então, esse governo de Carlos I não tinha uma boa aceitação pelo parlamento. Então, Carlos, ele decidiu invadir a Câmara dos Comuns com sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. E avisados, né, esses parlamentares, eles foram avisados dessa invasão, então eles conseguiram reunir tropas, conseguiram se armar e conseguiram, né, lutar contra, né, esse absolutismo. Então, já, né, e com isso iniciou-se então uma guerra civil, que essa guerra ela foi de 1642 até 1649, durante a qual os ingleses tiveram divididos em dois grandes grupos rivais, e a gente pode observar, né, essa divisão nessa tabela aqui abaixo. De um lado tinha o grupo, né, que era do rei, as pessoas que estavam do lado do rei, e do outro lado tinha as pessoas que estavam do lado dos parlamentares. Então, tinha o grupo social, que era a alta nobreza, a burguesia monopolista, no grupo do rei, e tinha o grupo religioso, que eram os anglicanos e os católicos. Já no grupo dos parlamentares, no grupo social tinha-se a burguesia comercial e a manufatureira, mais a gentile, que essa gentile é a burguesia rural, mais os homens, né? E no grupo religioso tinham os puritanos ou os presbiterianos. Então, né, nesse período, nesse conflito com Carlos I, a gente tinha esses dois grupos que entraram, né, nessa guerra civil, que foi bem duradoura, né? Então, o comportamento cada vez mais absolutista de Carlos I e suas políticas extrativistas fomentaram, né, o ressentimento e geraram resistência em todo o país. Então, Carlos, né, ele não tinha o apoio da população, ele não tinha o apoio da burguesia, justamente por causa, né, desse seu autoritarismo e principalmente dos impostos que ele estava criando para poder, né, bancar todos